Coberto por vastas paisagens que se estendem desde as majestosas montanhas rochosas, até as extensões selvagens do Ártico, o Canadá é mais do que uma nação, é um testemunho de diversidade geográfica, cultural e histórica. Esta terra, inicialmente habitada por diversas comunidades indígenas, viu a chegada de exploradores europeus e os embates coloniais que moldaram suas fronteiras. Ao longo dos séculos, o Canadá emergiu não apenas como uma confederação de províncias, mas como um caldeirão de identidades, onde a coexistência de culturas indígenas, francesas e britânicas, contribuiu para a riqueza de sua narrativa histórica. Nesta exploração histórica, mergulharemos nos períodos que delinearam a trajetória do Canadá, desde os primórdios até sua posição contemporânea como uma nação progressista, engajada globalmente, e enraizada em valores de diversidade e inclusão. Antes da chegada dos europeus ao território que hoje constitui o Canadá, a região era habitada por uma diversidade de povos indígenas, cujas raízes culturais remontam a milênios. Essas comunidades desenvolveram modos de vida intricados e adaptados às variadas geografias do país, estabelecendo sociedades que eram profundamente interligadas com o ambiente natural ao seu redor. A rica diversidade étnica e linguística desses povos incluía as primeiras nações, os Métis, e os Inuites, cada grupo com suas próprias tradições, línguas e práticas culturais. Suas sociedades eram frequentemente organizadas em torno de uma profunda conexão espiritual com a terra, sendo a caça, a pesca e a coleta de alimentos, atividades essenciais para a subsistência. As primeiras nações, que compreendiam inúmeros grupos, ocupavam diversas regiões, desde as florestas densas até as planícies expansivas. Os Métis, descendentes de uniões entre europeus e indígenas, desenvolveram uma cultura única, incorporando elementos tanto indígenas quanto europeus. Os Inuites, adaptados à vida no Ártico, prosperavam em terras geladas, utilizando técnicas inovadoras de caça e construindo habitações adequadas ao clima rigoroso. Essas comunidades indígenas demonstravam um profundo conhecimento e respeito pela natureza, refletido em suas práticas de manejo sustentável, e em sua compreensão da importância da harmonia entre seres humanos e o meio ambiente. A vida pré-europeia era caracterizada por uma diversidade de tradições culturais, sistemas de crenças espirituais e estruturas sociais complexas, constituindo uma rica herança que moldou as bases das sociedades indígenas no Canadá. A chegada e exploração europeia no vasto território que hoje constitui o Canadá, desencadearam uma série de eventos que moldariam significativamente o curso da história desse país. No início do século XV, exploradores europeus, notadamente os navegadores portugueses e espanhóis, começaram a aventura de navegação em busca de rotas comerciais para o Oriente. No entanto, foi o navegador italiano Giovanni Caboto, conhecido como John Cabot, que em 1497 explorou as costas atlânticas do Canadá, reivindicando-as para a coroa inglesa. No século XVI, os franceses entraram em cena com Jacques Cartier, que explorou o Golfo de São Lourenço em 3 expedições entre 1534 e 1542, contribuindo para o estabelecimento de interesses franceses na região. A busca por uma passagem noroeste para as ricas terras do Oriente, levou exploradores como Henry Hudson, que em 1610 explorou a Baía de Hudson, reivindicando-a para a Companhia da Baía de Hudson, uma das primeiras empresas de comércio de peles. A presença europeia cresceu com a colonização. Os franceses estabeleceram a colônia de Quebec em 1608, enquanto os ingleses fundaram Jamestown, na Virgínia, em 1607. A rivalidade entre as potências europeias pela posse do Canadá persistiu, culminando na Guerra Franco-Indígena no século XVIII. O Tratado de Paris de 1763 transferiu o controle francês para o britânico, consolidando a presença britânica no leste do Canadá. A exploração europeia não se limitou à costa leste. No oeste, exploradores como Alexander Mackenzie e Simon Fraser mapearam vastas regiões, contribuindo para a expansão do comércio de peles. Essa atividade atraiu colonos, incluindo os Selkirk Settlers na década de 1810, que buscavam oportunidades na região do Rio Red.
A chegada europeia trouxe consigo a exploração do vasto território, mas também desencadeou conflitos com as populações indígenas locais, resultando em impactos significativos em suas sociedades e modos de vida. Este período inicial de exploração europeia é fundamental para compreender as raízes da história do Canadá, moldando dinâmicas culturais, políticas e econômicas, que ecoam até os dias atuais. A colonização francesa no Canadá desempenhou um papel crucial na formação da identidade e da história do país, deixando um legado profundo que ecoa até os dias atuais. No início do século XVII, os franceses estabeleceram uma presença significativa na região, notavelmente com a fundação da colônia de Quebec, por Samuel de Champlain em 1608. Essa colônia tornou-se o epicentro das atividades francesas na Nova França. O comércio de peles emergiu como uma indústria vital para os colonizadores franceses, estabelecendo relações comerciais com povos indígenas, como os Hurões, e explorando vastas extensões de território para garantir uma oferta abundante de peles valiosas. Essa busca por riqueza e território desencadeou conflitos intermitentes com os povos indígenas e as incursões britânicas. A chegada dos lealistas, colonos leais à coroa britânica que fugiram da Revolução Americana, introduziu uma dinâmica cultural distinta na região. A divergência linguística, religiosa e cultural entre os colonos franceses e ingleses estabeleceu as bases para as tensões futuras. O Ato de Quebec de 1774, promulgado pela coroa britânica após a vitória na Guerra Franco-Indígena, buscou preservar a harmonia e estabilidade na região. Garantiu a liberdade religiosa aos católicos franceses e reconheceu o sistema legal francês. No entanto, as tensões persistiram, culminando na revolta do Batalhão Patriota em 1837-1838, um levante fracassado contra o domínio britânico. A influência francesa perdura na cultura canadense, particularmente no Quebec, onde o idioma francês e as tradições culturais são preservados e celebrados. A dualidade cultural, fruto da colonização francesa, continua a ser uma característica distintiva da identidade canadense, destacando a riqueza e complexidade das interações históricas, que moldaram a nação ao longo dos séculos. A colonização britânica no Canadá, uma parte integral da história do país, deixou uma marca profunda que continua a influenciar sua sociedade, política e cultura. Após a Guerra Franco-Indígena, formalizada pelo Tratado de Paris de 1763, a Grã-Bretanha assumiu o controle das colônias francesas na América do Norte, incluindo o Quebec. O Ato de Quebec de 1774 foi uma peça legislativa crucial, que buscava conciliar a população majoritariamente franco-canadense com a administração britânica. Este ato garantiu a liberdade religiosa e preservou o sistema legal francês, refletindo uma abordagem pragmática para manter a estabilidade nas novas possessões britânicas. Entretanto, o final do século XVIII trouxe desafios significativos com a chegada de leais à coroa britânica, fugindo da Revolução Americana. Estes leais, conhecidos como os lealistas, buscaram refúgio no Canadá, estabelecendo comunidades no Alto Canadá, atual Ontário, e contribuindo para a demografia e cultura em evolução. Durante o século XIX, a colonização britânica expandiu-se para o oeste, impulsionada pela busca de terras férteis e recursos naturais. O estabelecimento da província da Colômbia Britânica em 1858, e a conclusão da ferrovia transcontinental em 1885, foram marcos cruciais que solidificaram a presença britânica de costa a costa. A relação com os povos indígenas durante a colonização britânica foi complexa, marcada por acordos, como os tratados, e conflitos sobre terras e recursos. O processo de assimilação e a implementação de políticas como as escolas residenciais, deixaram cicatrizes profundas na sociedade indígena, desafios que o Canadá contemporâneo ainda enfrenta. A colonização britânica, com suas nuances e desafios, estabeleceu as bases para o Canadá como o conhecemos hoje. As dinâmicas culturais, políticas e econômicas moldadas por essa época, continuam a influenciar a nação, ressaltando a importância de compreender criticamente esse capítulo fundamental da história canadense. A Confederação de 1867,
representa um marco fundamental na história do Canadá, marcando a união de várias colônias britânicas na América do Norte em uma única nação. O processo que levou a essa confederação foi influenciado por uma série de fatores, incluindo questões políticas, econômicas e culturais, que moldaram o desenvolvimento do Canadá. As colônias envolvidas na confederação incluíam o Canadá Unido, composto por Ontário e Quebec, Nova Brunswick e Nova Escócia. A necessidade de um sistema mais eficaz de governo e administração, juntamente com a ameaça percebida dos Estados Unidos, que haviam passado por uma devastadora guerra civil, motivou os líderes coloniais a buscar uma união mais estreita. As conferências de Charlottetown e Quebec em 1864 foram etapas cruciais no processo de planejamento da Confederação. Durante essas conferências, os representantes coloniais discutiram os termos e as condições de uma união mais estreita. O objetivo era criar uma federação que consolidasse os recursos e a força coletiva das colônias, ao mesmo tempo preservando uma considerável autonomia regional. O Ato da América do Norte Britânica, aprovado pelo Parlamento Britânico em 1867, formalizou a criação do domínio do Canadá em 1º de julho daquele ano. John Macdonald tornou-se o primeiro primeiro-ministro do Canadá. A Confederação trouxe consigo a promessa de crescimento econômico e desenvolvimento, facilitando a expansão para o oeste com a aquisição de vastos territórios, como a Colômbia Britânica. No entanto, também desencadeou tensões e desafios, incluindo as reivindicações dos Métis e povos indígenas, bem como as tensões linguísticas e culturais entre as províncias. A Confederação de 1867 estabeleceu os fundamentos para o sistema político e social do Canadá, criando uma nação que buscava equilibrar a unidade nacional com a diversidade regional. Ao longo dos anos, o Canadá continuou a evoluir e enfrentar desafios, mas a Confederação permanece como um evento crucial na jornada histórica da nação. A expansão para o oeste no Canadá desempenhou um papel fundamental na configuração da geografia e na evolução histórica do país. Após a Confederação de 1867, o Canadá estava determinado a estender sua influência e domínio sobre vastas terras a oeste, buscando não apenas expandir seu território, mas também promover o desenvolvimento econômico e a conectividade nacional. O processo de expansão para o oeste foi impulsionado por diversos fatores, incluindo a busca por terras férteis para a agricultura, a descoberta de recursos naturais valiosos, e a promoção da colonização como meio de consolidar o controle sobre vastas regiões. A construção da ferrovia transcontinental desempenhou um papel crucial nesse empreendimento, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e ideias para o oeste. A conclusão da Canadian Pacific Railway, em 1885, foi um marco monumental, conectando o leste ao oeste e permitindo uma migração mais fácil de colonos para as vastas planícies e terras além das montanhas rochosas. A expansão para o oeste não só atraiu agricultores em busca de terras aráveis, mas também mineradores em busca de ouro e outros recursos naturais, contribuindo para o crescimento econômico do país. A chegada da ferrovia também transformou as comunidades indígenas e Métis, alterando suas formas de vida tradicionais e desencadeando mudanças sociais e culturais significativas. Conflitos, como a Rebelião do Noroeste em 1885, foram desdobramentos desse período de mudança rápida, e por vezes, tumultuado. A expansão para o oeste moldou a diversidade geográfica e cultural do Canadá, contribuindo para a formação de províncias como Manitoba, Saskatchewan e Alberta. O impacto duradouro dessa expansão é evidente na riqueza da paisagem, na demografia da população e nas dinâmicas econômicas regionais. Hoje, a expansão para o oeste permanece como uma parte integral da narrativa histórica do Canadá, lembrando-nos das complexidades e desafios enfrentados durante esse período de crescimento e transformação. A participação do Canadá na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um capítulo crucial que moldou a identidade nacional, e teve um impacto duradouro na sociedade canadense. Desde o início do conflito, o Canadá, como parte do Império Britânico, se encontrava automaticamente envolvido. Com uma população relativamente pequena, o país mobilizou recursos consideráveis para contribuir para o esforço de guerra. A Batalha de Ypres, em 1915,
Foi um dos primeiros grandes confrontos em que as tropas canadenses desempenharam um papel significativo, enfrentando ataques de gás venenoso. Posteriormente, na Batalha de Vimy Ridge em 1917, as forças canadenses conquistaram uma vitória estratégica, consolidando uma reputação militar distinta. O esforço de guerra também teve um impacto significativo na frente doméstica. O governo implementou medidas como a conscrição, causando divisões internas e protestos, especialmente em Quebec. A participação ativa do Canadá no conflito e seus sacrifícios foram reconhecidos com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, concedendo ao país um assento independente na Liga das Nações. A Primeira Guerra Mundial teve custos humanos elevados para o Canadá, com mais de 61 mil mortos e 172 mil feridos. O impacto psicológico e social dessas perdas reverberou por gerações. A consolidação da identidade nacional canadense, muitas vezes vista como independente de Londres, começou a surgir nesse período, destacando a maturidade e a autonomia do país. O Memorial Nacional do Canadá em Vimy, inaugurado em 1936, simboliza a importância desse conflito na história do país. A Primeira Guerra Mundial marcou uma transição para o Canadá, consolidando sua presença como nação independente, e revelando a capacidade de sua população de enfrentar desafios globais. A herança desse conflito continua a ser lembrada e honrada, representando um ponto crucial na evolução do Canadá como uma nação autônoma. A participação do Canadá na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi marcada por um compromisso total com os aliados, desempenhando um papel crucial nas frentes europeia, africana e asiática. Desde o início, o Canadá se juntou ao esforço de guerra, declarando guerra contra a Alemanha em setembro de 1939, em consonância com o Reino Unido. As forças canadenses participaram de campanhas notáveis, incluindo a Batalha da Grã-Bretanha, onde a Royal Canadian Air Force desempenhou um papel significativo na defesa aérea. A contribuição do Canadá se estendeu à Campanha do Atlântico, onde sua Marinha Real do Canadá escoltava comboios vitais para abastecer a Grã-Bretanha. Contudo, foi na frente ocidental, após o desembarque na Normandia em junho de 1944, que as forças canadenses alcançaram destaque notável. O Dia D marcou o início da campanha para libertar a Europa ocupada, e as tropas canadenses enfrentaram desafios formidáveis na Batalha de Caen, e na subsequente liberação da França. A participação canadense continuou nas campanhas na Holanda, onde a Operação Market Garden e a Batalha do Escalda foram momentos cruciais. As forças canadenses também enfrentaram a resistência feroz do exército alemão na floresta de Roche-Wall, e contribuíram para a vitória final na Europa em maio de 1945. O esforço de guerra teve impactos significativos em casa, com a economia canadense se transformando para apoiar a produção de guerra. A conscrição foi novamente implementada, gerando controvérsias semelhantes às da Primeira Guerra Mundial. O Canadá emergiu da Segunda Guerra Mundial como uma potência militar respeitada, com uma economia fortalecida e uma sociedade transformada. O país desempenhou um papel crucial na criação da Organização das Nações Unidas, e ao lado de outras nações, buscou estabelecer um mundo mais estável e pacífico no pós-guerra. O legado da Segunda Guerra Mundial é profundamente enraizado na memória coletiva do Canadá, homenageado através de monumentos como o Memorial Nacional do Canadá, em Ottawa. A participação corajosa e os sacrifícios durante esse conflito moldaram a identidade do Canadá como uma nação comprometida com a paz, liberdade e cooperação internacional. O desenvolvimento econômico do Canadá é uma narrativa fascinante, moldada por uma combinação de fatores geográficos, recursos naturais abundantes, e uma abordagem pragmática para a gestão econômica. A vastidão territorial do país, marcada por uma paisagem diversificada, contribuiu para uma ampla gama de setores econômicos, desde a exploração de recursos naturais até o turismo. Os recursos naturais desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico do Canadá. A abundância de minerais, florestas e energia hidrelétrica proporcionou uma base sólida para a indústria. A exploração de petróleo nas areias betuminosas de Alberta, e a produção de minerais como ouro, níquel e urânio,
destacam a diversidade da riqueza natural do país. O setor de serviços também se tornou uma força motriz significativa na economia canadense. Os serviços financeiros, tecnologia da informação, educação e saúde, emergiram como pilares fundamentais. Cidades como Toronto e Vancouver se destacam como centros financeiros e tecnológicos, atraindo investimentos e talentos globais. O comércio internacional é uma faceta crucial do desenvolvimento econômico do Canadá. Sua proximidade com os Estados Unidos, e a participação em acordos comerciais como o NAFTA e o CUSMA, fortaleceram os laços comerciais. A diversificação de parceiros comerciais, incluindo a Ásia e a União Europeia, contribui para a resiliência da economia canadense. O turismo desempenha um papel importante, aproveitando a beleza natural do país, desde as majestosas montanhas rochosas até as vastas planícies. A oferta de experiências únicas, como observação de baleias e aventuras ao ar livre, impulsiona o setor turístico, contribuindo para a economia local. A abordagem canadense para o desenvolvimento econômico também inclui esforços significativos para a inovação e a sustentabilidade. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em setores como tecnologia limpa, destacam o compromisso do país com a vanguarda econômica e ambiental. Desafios persistem, incluindo a necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico, com a preservação ambiental e a gestão das disparidades regionais. No entanto, o Canadá continua a ser um exemplo de uma economia resiliente e diversificada, adaptando-se às mudanças globais e buscando um futuro sustentável e próspero. Os avanços tecnológicos e a cultura de inovação no Canadá desempenham um papel vital na posição do país como um centro global de excelência tecnológica. A nação tem uma história rica de contribuições para diversos setores, desde a pesquisa médica até a inteligência artificial. No campo da inteligência artificial, o Canadá se destaca como líder mundial. Centros de pesquisa e empresas em cidades como Toronto e Montreal estão na vanguarda da inovação em IA. O renomado cientista da computação Geoffrey Hinton, muitas vezes chamado de padrinho da IA, é um exemplo notável de como os pesquisadores canadenses têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento dessa tecnologia. Além da IA, o setor de tecnologia da informação do Canadá tem experimentado um crescimento significativo. Empresas como Shopify, líder em plataformas de comércio eletrônico, e Constellation Software, especializado em software empresarial, demonstram a capacidade do país de criar soluções inovadoras que têm impacto global. A pesquisa médica é outra área em que o Canadá se destaca. Instituições como o Instituto de Pesquisa em Saúde do Canadá impulsionam a descoberta científica. Além disso, pesquisadores canadenses têm desempenhado um papel crucial em avanços médicos, como a descoberta da insulina, por Frederic Banting e Charles Best. O Canadá também está na vanguarda das tecnologias limpas e sustentáveis. Investimentos em energias renováveis, como hidrelétricas e parques eólicos, destacam o compromisso do país com a inovação para enfrentar desafios ambientais. A colaboração entre universidades, setor privado e governo tem sido fundamental para impulsionar a inovação no Canadá. Programas de incentivo e financiamento para startups e empresas em estágio inicial contribuem para o florescimento do ecossistema empreendedor. No entanto, desafios persistem, incluindo a necessidade de atrair e reter talentos, bem como garantir que a inovação beneficie todas as camadas da sociedade. Em meio a esses desafios, o Canadá continua a posicionar-se como um líder global em avanços tecnológicos, cultivando uma cultura de criatividade e resiliência que moldará o futuro da inovação. A arquitetura e arte do Canadá refletem a rica diversidade cultural e a evolução histórica do país, proporcionando um panorama fascinante de estilos e expressões artísticas. Desde as influências indígenas até as tendências contemporâneas, o cenário artístico e arquitetônico do Canadá é uma tapeçaria vibrante. A arquitetura indígena, com suas formas tradicionais e uso criativo de materiais naturais, influenciou significativamente o design contemporâneo. Os edifícios modernos buscam incorporar elementos indígenas, simbolizando um respeito pela herança cultural e uma tentativa de reconciliação. A arquitetura colonial,
especialmente de influência britânica e francesa, é evidente em muitas cidades. O estilo georgiano e vitoriano contribui para o charme histórico de lugares como Quebec e Montreal, com edifícios ornamentados e ruas de paralelepípedos, que remontam aos séculos XVIII e XIX. O Canadá também é lar de arquiteturas modernas e contemporâneas impressionantes. O Centro Canadense de Arquitetura, em Montreal, é um exemplo, exibindo a diversidade de ideias e abordagens no campo arquitetônico. A Torre CN, em Toronto, é um ícone moderno, oferecendo uma perspectiva panorâmica da cidade e demonstrando a capacidade do Canadá de abraçar designs inovadores. No campo das artes visuais, o Grupo do Set marcou uma revolução na cena artística canadense no início do século XX, celebrando a paisagem única do país. Artistas contemporâneos, como Emily Carr, continuam a explorar a relação entre arte e natureza. O cenário artístico urbano floresce em cidades como Vancouver, onde murais vibrantes e instalações de arte pública transformam espaços urbanos em galerias ao ar livre. Festivais de arte, como o Festival Internacional de Cinema de Toronto, destacam a vitalidade da cena cinematográfica canadense. A arte indígena contemporânea desafia estereótipos e oferece uma visão única da experiência indígena no Canadá. Esculturas, pinturas e performances de artistas indígenas são reconhecidos tanto nacional quanto internacionalmente. A interseção entre arquitetura e arte no Canadá é um reflexo da capacidade do país de integrar tradição e inovação, proporcionando uma experiência estética rica e diversificada. A constante evolução do cenário artístico e arquitetônico do Canadá continua a moldar e definir a identidade cultural do país. A música e a dança do Canadá formam um vibrante mosaico que reflete a diversidade cultural e a riqueza das tradições do país. Desde as influências indígenas até as expressões contemporâneas, o Canadá tem uma cena musical e de dança dinâmica que ecoa em todo o espectro cultural. A música indígena desempenha um papel crucial na herança musical do Canadá. As primeiras nações, Métis e Inuit, têm tradições musicais distintas, que incluem cantos cerimoniais, batidas de tambor e performances vocais. A reinvenção contemporânea dessas tradições encontra expressão em artistas indígenas modernos, que fusionam elementos tradicionais com gêneros contemporâneos. A influência britânica e francesa é evidente na música folclórica do Canadá. Canções tradicionais, como as baladas dos lumberjacks e canções de pescadores, celebram a vida nas vastas paisagens do país. Grupos como o Great Big Sea incorporam essas tradições em músicas que ressoam com uma identidade marítima e cultural única. O cenário do rock e do pop canadense conquistou reconhecimento global. Bandas como Rush, The Tragically Hip e Arcade Fire tornaram-se ícones da cena musical internacional. Artistas solo como Leonard Cohen, Joni Mitchell e Alanis Morissette contribuíram para a reputação do Canadá como um celeiro de talentos musicais ecléticos e influentes. A música clássica também floresce no Canadá, com orquestras e artistas notáveis. O Festival de Música de Banff é um destaque no cenário de música clássica, proporcionando uma plataforma para músicos talentosos e compositores. A dança no Canadá é tão diversificada quanto sua música. Companhias de balé como o Ballet Nacional do Canadá destacam-se internacionalmente, apresentando produções que combinam inovação contemporânea com técnicas clássicas. Danças tradicionais dos povos indígenas, como o powwow, continuam a ser celebradas, preservando as ricas tradições de movimento e ritmo. A cena de música e dança urbana também próspera em cidades como Toronto, onde uma mistura de culturas resulta em estilos de dança e música inovadores. Festivais de música, como o Festival de Jazz de Montreal, proporcionam plataformas para artistas de todos os gêneros, desde o jazz até o hip-hop. A música e a dança do Canadá são expressões vivas de sua identidade cultural multifacetada. Do tradicional ao contemporâneo, o país continua a ser um caldeirão de criatividade e inovação, deixando uma marca indelével no cenário artístico global. O Canadá é lar de uma variedade impressionante de personalidades notáveis, que transcendem fronteiras e contribuíram significativamente para diversas áreas. Na literatura, Margaret Atwood é uma renomada escritora conhecida por obras como The Handmaid's Tale.
Leonard Cohen, poeta e músico, deixou um impacto duradouro com suas letras profundas e voz única. No cenário musical, o talento canadense brilha intensamente. Joni Mitchell, uma das maiores cantoras e compositoras do folk, influenciou gerações. O lendário Leonard Cohen, com sua poesia musical, e Neil Young, conhecido por sua carreira solo e colaborações, são ícones indiscutíveis da música global. No campo das artes visuais, Emily Carr capturou a essência da paisagem canadense em suas pinturas, enquanto Tom Thomson, membro do Grupo do Sete, desempenhou um papel vital na definição da estética artística do país. O fotógrafo Edward Burtynsky é reconhecido internacionalmente por suas imagens impactantes que exploram a interseção entre indústria e natureza. O mundo do cinema também conta com talentos canadenses notáveis. O ator Ryan Reynolds, conhecido por sua versatilidade e carisma, e o diretor James Cameron, por trás de sucessos como Titanic e Avatar, são figuras de destaque em Hollywood. A atriz Rachel McAdams, com sua impressionante filmografia, também se destaca. O Canadá se orgulha de suas personalidades esportivas, como Wayne Gretzky, uma lenda no hóquei no gelo, e Donovan Bailey, velocista olímpico. Hailey Wickenheiser, uma das melhores jogadoras de hóquei feminino, inspirou uma geração de atletas. Além disso, o renomado físico teórico Stephen Hawking, embora não seja nativo, viveu no Canadá e contribuiu para o avanço da ciência. No campo da comédia, John Candy é lembrado por sua contribuição para o humor. Essas personalidades notáveis são apenas uma amostra do impacto diversificado que o Canadá teve no cenário global. Seja nas artes, na música, no esporte ou na ciência, esses indivíduos demonstram a riqueza e a amplitude do talento canadense, deixando um legado que ecoa muito além das fronteiras do país. Ao concluir essa exploração da rica história e contribuições do Canadá, emerge uma narrativa complexa e diversificada que transcende fronteiras geográficas. O país, com sua vasta extensão territorial e uma população caracterizada por uma mistura de culturas, tem se destacado em diversos campos, deixando uma marca indelével no cenário global. Desde os primeiros povos indígenas até os dias atuais, o Canadá testemunhou transformações significativas. A chegada e colonização europeia, os conflitos com povos indígenas, a diversidade cultural e as lutas por independência moldaram a nação ao longo dos séculos. A Confederação de 1867 consolidou a União das Províncias, dando início a uma jornada rumo à identidade nacional. A riqueza natural do Canadá, com suas vastas paisagens e recursos, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico. A busca por um equilíbrio entre a exploração sustentável e a preservação ambiental destaca o compromisso do país com a responsabilidade ecológica. As contribuições canadenses para a cultura global são inegáveis. Na literatura, artistas como Margaret Atwood e Leonard Cohen transcenderam fronteiras linguísticas, enquanto o grupo dos 7 outros artistas visuais definiram uma estética única. A música canadense, desde Joni Mitchell até artistas contemporâneos como ecoa em todo o mundo. No campo científico, o Canadá produziu mentes brilhantes, como Stephen Hawking, e tem liderado avanços em diversas disciplinas. O país também se destaca nas arenas esportivas, com conquistas notáveis no hóquei no gelo e outros esportes olímpicos. A busca contínua por um futuro sustentável, evidenciada por investimentos em energia renovável e turismo, reflete o compromisso do Canadá com a prosperidade a longo prazo. Os desafios atuais, como questões econômicas e escassez de água, são enfrentados com resiliência e inovação. O Canadá é uma nação que transcende suas fronteiras geográficas, sendo uma potência multicultural e multifacetada. Sua história é uma tapeçaria intricada de eventos e personalidades, e sua influência continua a ecoar globalmente. Ao olhar para o futuro, o Canadá se posiciona como um exemplo de coexistência, diversidade e compromisso com um amanhã mais promissor. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado pela sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.